Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Meus queridos irmãos do Maranhão, do Pernambuco, do Ceará, de Minas, de Sergipe, da Lagoa, da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande, Santa Catarina, Mato Grosso, do Pará, do Distrito Federal, meus irmãos de todo o meu querido Brasil. Vai o abraço desses irmãos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do Nilson Queiroz. Eu tenho prazer em estar falando com você neste momento, você olhando no meu rosto e vendo que eu falo com prazer e satisfação. Eu não sou um homem bravo e eu não sou um homem mal educado. Eu vejo alguns aí que surgem no meu canal aí muitas vezes para me criticar. Eu tenho dó dessas pessoas. Eu poderia dar uma resposta à altura, mas eu não respondo. Eu tenho dó deles, porque quando eu ouvi o meu irmão Geraldo, eu também repudiei. Não pensa que eu ouvi o irmão Geraldo pregando em 2020 e eu já abri os braços e dei glória a Deus. Não, eu repudiei, eu não aceitei. Eu falava para minha mulher, não, esse homem, não, que isso? Esse homem está indo longe demais. Não é assim. Que isso? Eu fui pastor por mais de 40 anos, conhecedor de 3 teologias, 12 mestrados, tinha um grande conhecimento. De repente encontram falando tudo diferente, mas não é. É que eu já tinha passado por dezenas e dezenas de vezes em cima do texto. Mas se Deus não abrir, aqui ó, não adianta abrir a Bíblia, mas a mente continua fechada. E Deus abre a mente de quem Deus quer abrir. Então, por isso que hoje eu não me ignoro. Talvez você me vê, você levanta aí, critica, mas você não cita nenhum capítulo e versículo. Você fala aí, fala, mas eu tenho dó, porque você está preso dentro de uma gaiola, como um pássaro que tenta se livrar. E você tem medo, porque o seu pastor te ameaça. Se você sair daí, vem mais 7 demônios e entra na sua vida. Que a doença, o desemprego, pode vir muitas coisas ruins na sua família a partir do momento que você sair daí, porque você foi chamado para estar aí e você não pode sair daí. Então você não sai daí de medo. Você dá seu dízimo de medo. Você vai todos os dias nesse chamado culto, que isso para mim não passa de show, de medo. Você faz tudo com o seu líder aí, seu pastorzão aí, manda de medo. Tudo que você faz de medo e Deus não quer. Nós somos livres. Onde é o Espírito de Deus, há liberdade. Não libertinagem, mas sim liberdade. Bom, e o título da mensagem que eu tenho para nós, todos os meus queridos irmãos de todo o meu Brasil, é Jesus de Nazaré não foi tentado pelo mal. Por quê? Quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus. Eu provo para vocês que Jesus é o verdadeiro Deus. Agora, como Deus pode ser tentado? Existe um ser maior do que Deus? Porque a própria Bíblia, em Filipenses capítulo 2, se você olhar, você pode pegar desde o versículo 1 até o versículo 8, 9, até 10, que ele se esvaziou de tudo e desceu em espírito, entrou no ventre de uma mulher,
Porque ali no capítulo 1 de João, em versículo acho que 12, 13 ali, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e o Verbo era Deus, quer dizer que a palavra era Deus. Porque no início, tudo que foi feito no mundo foi feito pelo poder da palavra. Que haja. E acontecia. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. E esta palavra se fez carne. Foi por isso que os judeus não entenderam. Quem não comer e não beber o meu sangue, não comer a minha carne, não tem parte comigo. Eles não entenderam. Porque eles entendiam mais as coisas materiais e não as coisas espirituais. Então fica difícil para eles entender o que é espiritual e o que é material. E ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele fez carne no ventre de Maria. Então Jesus, ele era o próprio Deus, olhando lá para o livro, o capítulo 7, versículo 14 de Isaías, porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Está no versículo 3 e 23 de Mateus, Deus conosco. Então, o que gerou no ventre de Maria foi Deus. E ali no capítulo 9, versículo 6 de Isaías, ele diz assim: porque o menino nasceu, e um filho nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem foi esse menino? O próprio Jesus. E quem era esse menino? O próprio Deus. Aí vem João. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Aí, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, ele não poderia ser tentado pelo mal. Porque, se nós olhar, todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Ele domina tudo, 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 tudo. Ele chama as estrelas pelo nome e as estrelas obedecem. O que Deus fala, faça. Quando Josué olhou lá no capítulo 10 de Josué, ele olha para o sol e diz: sol, para onde tu está? E o sol parou. A Bíblia diz que o sol parou por quase 24 horas. Parece que 23 horas e 20 minutos o sol ficou parado. Para eles vencer os medianitas. Eles queriam vencer a guerra. E quem foi que deu essa permissão para que o sol parasse? Deus. Então tudo está no controle, tudo está no domínio de Deus. Agora, quem é esse tal de diabo que tentou Jesus? Que Jesus era o próprio Deus. Ele saindo da água, capítulo 4 de Mateus, ele foi para o deserto ser tentado. Mas tentado? Deus não pode ser tentado. Porque Tiago, capítulo 1 e versículo ali 12, 13, 14, que Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado pelo mal. Se Deus não pode ser tentado pelo mal, porque o próprio apóstolo Paulo também diz no capítulo 10 e versículo 12, 13, do capítulo 10 de Coríntios, ele diz: ninguém sendo tentado diz eu fui tentado pelo mal, porque o mal não tenta ninguém. Quem nos tenta é essa carne. E a religião diz que é o diabo. Este é o diabo. Não pode tirar o diabo de dentro da religião. A religião evangélica tem que ter o diabo. O diabo é o Deus deles. É o herói deles. O diabo é
tudo ali dentro. Ah, isso é o diabo. Você tem que deixar de vir na igreja, é o diabo. Você não tem orado, é o diabo. Você não está dando dízimo, é o diabo. Você está doente, é o diabo. Seu marido voltou a beber, é o diabo. Seu filho voltou para as drogas, é o diabo. Você está aí em tempo de separar e desquitar do seu marido, é o diabo. Vocês perderam sua casa, perderam o seu carro, aí roubaram o seu carro, é o diabo. É o diabo, é o diabo. Ué, tira esse diabo dentro da igreja de vocês. Vocês não têm outra coisa a falar? Vocês falam uma vez o nome de Deus e 100 vezes o nome do diabo. Chega até a cantar música em homenagem a esse tal de diabo. Agora vocês vêm retribuir isso em cima de Deus? Que o diabo tentou Deus no deserto? Quem é esse diabo? Se você olhar para o versículo 3 do capítulo 4, que aproxima dele o tentador, depois de 40 dias de jejum, se tu és filhos de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Agora você vê que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus estava debaixo da lei. E quem era o dono da lei? Era Moisés. Então Jesus estava debaixo do domínio da lei, ele tinha que cumprir a lei. Então naquele momento, quem foi que agiu? A sua própria carne, a sua própria natureza humana. A sua própria natureza. Quem disse a ele? Tu és filho de Deus. Manda essas pedras transformar em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De lá, diz o historiador, que ele foi conduzido. Conduzido por quem? Quem pode tocar em Deus? Quem pode carregar Deus? Só para vocês terem uma ideia, nós encontramos uma passagem lá no capítulo 33 de Gênesis, de Êxodo, e no versículo de número 18 ao 25. Moisés disse para Deus: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí Deus disse assim: Moisés, homem nenhum pode ver a minha face, porque no dia que o homem vê a minha face, certamente morrerá. Mas Moisés queria ver Deus, porque ele falava com Deus, mas tinha uma nuvem que dividia. Deus falava com Moisés, como Deuteronômio 34, versículo 10, que ele falava com Moisés face a face, mas tinha uma nuvem que não deixava ele ver o rosto de Deus. Mas Moisés queria ver. Então Deus disse ali, desde o versículo 18 do 33 de Êxodo, ele diz assim: fica num determinado lugar, eu vou passar entre uma rocha, e tem uma abertura na rocha. E na hora que eu passar, Moisés, eu vou tampar o meu rosto com as mãos. Tu não vai ver o meu rosto, porque se você ver o meu rosto, você morre. Quando eu acabar de passar, você vai me ver pelas costas. Moisés disse sim. Aí Moisés ficou na brecha. E Deus passou e tampou com as mãos. E quando Deus acabou de passar, Deus tirou a mão e Moisés viu Deus pelas costas. E Moisés ficou praticamente desacordado depois que ele viu Deus pelas costas. Então ninguém suporta a presença de Deus. Agora, como esse ser chamado diabo podia chegar lá, catar o próprio Deus e levar lá para a torre do templo e falar assim: salta daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos te apanham para que tu não tropece em nenhuma pedra, né? Para que não aconteça nada. Salta daqui. Como? Que jeito que ele transportou? Então não há explicação. Será que ele pôs num carrinho de mão, numa carriola? Será que ele jogou Deus nas costas? Se Moisés, que era bem próximo de Deus, não pôde ver o rosto de Deus, viu Deus pelas costas. Agora, como é que esse ser impuro, como se dizem, mas na verdade não existe? Isso é um adjetivo.
esse tal de diabo, é um adjetivo. Pegou ele, colocou nas costas, saiu andando, chegou lá no templo, subiu, chegou lá em cima e falou assim, ó, salta daí de cima, até lá embaixo, porque está escrito, tá vendo? O diabo conhece a Bíblia, está escrito, o diabo sabe. Mas o que é o diabo? O diabo é o próprio homem. O diabo é aquele que o acusa, o diabo é o próprio Moisés. Deus diz, Jesus diz assim, quem é que vos acusa? Eu não vos acuso, quem te acusa é o Moisés. Moisés é o acusador. Então, Jesus foi até o pináculo do templo. Chegou lá em cima, a sua própria natureza, porque ele estava debaixo de uma lei. Tinha uma lei dominando ele. Ele veio debaixo da lei. Se tu és filho de Deus, salta daí de cima abaixo, que os seus anjos dará ordem para que tu não tropece em nenhuma pedra. Parece que está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, está escrito isso. Então ele usou a própria Bíblia. Mas o que usou a própria Bíblia? Foi sua própria carne. Dali ele saiu e foi num morro alto. Tudo isso te darei. Darei o quê? O que se é que existisse? Não existe. Mas se existisse esse ser chamado diabo, o que ele tem? O que ele possui aqui? Nada. Ele não possui nada, porque nem ele existe. Como é que ele possui alguma coisa se não existe? Existe a sereia. Se fala tanto da sereia, existe sereia? É uma lenda. O que é um adjetivo? É um achismo. Como a gente vê aí falar muito aí de vampiro, falar de dragão, falar dessas coisas, tal. Isso apenas é um adjetivo. E ele, ó, tudo isso eu te darei, se tu me prostrar e adorar. Ele mesmo, a sua própria carne respondeu, vai-te, Satanás. Vai, desejo carnal. Só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirá. Pronto, acabou. Como é que a religião criara um ser para tentar Deus se a própria Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal? Se você for olhar, você vai colocar esse ser chamado diabo acima de Deus. Porque Jesus era o próprio Deus. O diabo foi diante de Deus lá acusar Satanás. Quem foi esse diabo? Se Jó aparece agradecendo a Deus, Senhor, tu me desse, tu tirasse, tu me desse tudo de volta. O Senhor tirou de mim, mas o Senhor me devolveu em dobro. Então tem alguma coisa a ver com o diabo? Pare com esse negócio de diabo, que isso é um adjetivo. Isso não existe. Então, meu irmão, quando se fala, Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pela sua própria carne. Porque em nós temos, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 7, versículo 17, versículo 19 e 20 de Romano, ele disse, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Talvez o apóstolo Paulo não quer agir, quer fazer algo, mas aquilo que está nele obriga ele a fazer aquelas coisas. Então, por isso que Gálatas 5, do 17, fala do fruto da carne. O que é o fruto da carne? Concupiscência, malícia, cobiça, latrocínio, prostituição, assassinato, feitiçaria. Todas essas coisas são obras da carne. Agora, a religião joga tudo isso em cima do diabo. Ele põe tudo isso como fosse o diabo, o causador de tudo isso. Enquanto o diabo não existe. É um adjetivo. Diabo é aquele que opõe. Qualquer pessoa que te acusa, quem é o acusador disso, Jesus? Moisés. 5:45 de João. E lá em Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 14,
fala que o diabo foi exterminado por Cristo. Cristo exterminou. E quem é esse diabo? Porque ali fala 9:26 fala que o pecado foi exterminado por Cristo na sua cruz. Quando ele morreu, acabou o pecado. E lá em Hebreus 2:14 fala que o diabo foi exterminado, acabou. E aí, seus religiosos, como é que vocês desatam esse nó? Desata. Esse nó é o que eu quero ver. Foi dado. Vocês mesmos deram um nó e agora eu quero ver vocês desatar o nó que vocês deram. Vocês mentem para o povo. Quando o apóstolo Paulo disse, depois da minha partida ia surgir só lobo, depois que Paulo partiu, até hoje vocês só vêm dando nó. Mentindo, e agora? Desata esses nó, tudo que vocês vêm dado durante todo esse tempo. Chegue e diga a verdade para o povo. Nós mentimos para vocês até agora, mas diabo não existe. Não existe diabo, não existe Satanás, não existe nada dessas coisas. Isso, Satanás é aquele que opõe, como Pedro opôs na vida de Jesus. Diabo é aquele que acusa. Então, quando fala que o diabo foi exterminado, Cristo exterminou com ele, está falando de quem? De Moisés. Porque esse próprio diabo era a lei de Moisés. A lei de Moisés era um diabo, que vivia só acusando o povo e matando o povo. Era destruição e morte. Enquanto eu vejo muitas religiões abraçam esse diabo. E, nós não podemos comer isso, não podemos beber isso, nós temos que fazer... Fazer o quê? Fazer o quê com esse povo? Isso está aqui dentro. Eles precisam ser libertos. João, e eles leiam. Sempre nos textos deles estão lendo, João 8:32. Conhecerei. Mas conhecer para quê? Vai nas cartas de Paulo, vocês que são aí guardador de sábado, guardador da lei, por que vocês não pegam as cartas de Paulo? Vocês, seus assembleianos, congregação, fiquem nas cartas de Paulo. São 14 cartas. Se vocês ficarem ali, vocês vão ver que a verdade está ali. Se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu entendimento, curte esta mensagem, divulga essa mensagem. Nós estamos todos os dias trazendo palavra de edificação, graça e paz para todo. Goodbye. Goodbye.